A paz do Senhor para você. Bom, estamos aqui dando continuidade no nosso estudo sobre Deus. Nós estamos estudando sobre Deus e hoje nós vamos continuar a partir do livro de Hebreus, capítulo 3, verso 20, que diz assim: Jesus é o grande pastor das ovelhas. Os pastores são pequenos pastores pela misericórdia de Deus. Olha que interessante. Tem algumas igrejas, algumas denominações, pessoas que falam que Jesus, ele é o pastor, que não existe pastor, que só Jesus é o pastor. Porém, Jesus, ele não é somente o pastor, ele é o grande pastor. E aqueles que são levantados por Deus para poder cuidar das suas ovelhas, de seus filhos e filhas, Deus levanta pessoas com esse chamado pastoral. E os outros pastores que nós conhecemos, que são seres humanos, eles são pequenos pastores, mas por quê? E para quê? Pela misericórdia de Deus, para a glória do Senhor. Então Deus, ele levanta pessoas para poder serem pastores. Isso é muito importante. Hebreus capítulo 10, verso 1 diz assim: a lei de Deus era sombra das coisas que viriam com a vinda de Cristo, para ser o sacrifício único e perfeito para a remissão dos pecados. Olha só que interessante. A lei de Deus, que nós conhecemos como Antigo Testamento, era sombra das coisas que viriam. O que a sombra representa? A sombra, quando você vê alguma sombra, significa que a luz está projetando sobre algum objeto. Você não vê aquele objeto na sua forma completa, mas você sabe que tem luz, porque não existe sombra sem a projeção de uma luz. E Jesus, ele é a luz do mundo que veio. Jesus, ele veio para ser o único sacrifício perfeito para perdão, para remissão. Quando fala remissão, é perdão dos pecados. Então Jesus Cristo, ele é a luz, e a lei serviu como sombra, como tutor, para que quando viesse realmente o evangelho da graça, nós fôssemos alcançados por essa graça, que é a graça da salvação pelo sacrifício de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 10, verso 12 diz assim: Jesus está à destra de Deus, Jesus está à direita de Deus, depois de ter sido entregue como sacrifício perfeito para perdoar os nossos pecados. Assim como foi falado aqui em Hebreus capítulo 10, 1, aqui em Hebreus 10, 12, nós temos uma referência. Jesus, ele como Filho de Deus, ele está à destra de Deus. Isso aqui é muito importante entender. Existem vários deuses? Não. Existe apenas um Deus. E o que Jesus é? Jesus, ele é o Filho enviado, primogênito de Deus. Então, antes de Deus criar qualquer criação, Jesus, ele é o primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro filho. Então, Jesus é o primogênito do Pai. Então, nada do que existe foi criado sem antes Deus ter realmente gerado e criado a Jesus. Então, Jesus, ele está à destra de Deus, depois que ele foi entregue como sacrifício perfeito para perdoar os nossos pecados. Hebreus capítulo 6, verso 10, nos diz assim: Deus não esquece o nosso trabalho na obra dele, que é feito com amor para com os irmãos. Então, se você está desanimado na obra de Deus, saiba que Deus, ele não esquece nada que você está fazendo. Você não pode ser humilhado por ninguém na igreja. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhum apóstolo, bispo, não sei qual que é o nome, a nomenclatura que o seu líder usa, seja apóstolo, seja bispo, ou bispa, ou pastora, ou presbítero, pode te humilhar na obra. Você tem que trabalhar com boa vontade para a glória de Deus. E Deus, ele não esquece o seu trabalho, saiba disso. Então, se você passa por lutas, saiba que Deus, ele vai te recompensar
porque você está fazendo para Ele. Tá? Se você está fazendo para Deus, pode ter certeza que Deus ele vai te responder. Tiago, epístola de Tiago, irmão de Jesus. Tá? Se você não sabia, esse Tiago aqui do Novo Testamento, ele é irmão de Jesus. Tá? Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: Deus é quem dá a sabedoria divina e a dá de graça para quem a pede. Isso aqui é muito importante. O que é sabedoria? Sabedoria é você saber colocar o conhecimento que você adquiriu na prática. É saber usar o conhecimento. O que nós temos hoje em dia é muitas pessoas que têm muito conhecimento, muito QI, mas as pessoas não têm o que? Sabedoria. Então Deus é quem dá essa sabedoria aqui. Essa sabedoria é uma sabedoria divina, que vem da parte de Deus. E como que nós adquirimos isso? De graça. Você não tem que comprar isso aqui. Você tem que pedir. Então é promessa de Deus, mas você tem que fazer a sua parte. E qual que é a sua parte? Você tem que pedir essa sabedoria. As bênçãos de Deus, elas estão disponíveis, mas nós temos que realmente fazer a nossa parte, que é clamar, que é pedir, que é orar, que é buscar o Senhor, como nós ouvimos. Tiago também, capítulo 1, verso 13, nos diz: Deus não pode ser tentado e nem tenta a ninguém, como muitos dizem. Então, Deus ele não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado. Nenhum demônio, nenhum anjo, nenhum ser humano pode tentar a Deus, porque ele é santo, ele é absoluto. Nenhuma tentação pode realmente ir contra Deus. Porém, o que acontece é o seguinte: nós temos que tomar cuidado com as tentações, porque as tentações elas vêm dos nossos próprios desejos, da nossa própria carne. Então as tentações elas não vêm de Deus. As provações sim, mas as tentações elas vêm da nossa própria carne, dos nossos próprios desejos carnais, caídos por causa da queda do Adão. Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo da contaminação do mundo. Então, o que acontece é o seguinte: nós temos que realmente ajudar as pessoas que estão passando por lutas. Aqui nós vemos que a religião que nós aprendemos pela palavra do Senhor é uma religião pura que ajudava quem? Os órfãos, as viúvas e os necessitados nas suas tribulações. E como que nós ajudamos? Ajudamos não só com palavras, não só orando, mas ajudando com dinheiro, ajudando com alimento, ajudando com o nosso serviço, com a nossa profissão. Nós temos que ajudar não somente com palavras, nós temos que orar e agir. Bom, Tiago capítulo 2, verso 5 diz: Deus escolheu os pobres, pessoas que passam por privação financeira, para serem ricos na fé. Portanto, no reino de Deus, a riqueza que vale é a riqueza da fé. Então não pense que no reino de Deus ser rico significa ter prosperidade financeira, mas é o contrário. Ser rico é você ter riqueza da fé. Deus não condena a riqueza, Deus não condena quem é rico. Porém, o nosso amor, realmente a nossa maior riqueza está na fé. Por isso que nós temos que ser ricos e ricos na fé. Tiago 2,19, para terminar: Deus é um só e até os demônios creem e tremem. Bom, estamos terminando o nosso estudo bíblico. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam realmente serem impactadas com a palavra de Deus e com esse estudo maravilhoso acerca de Deus e de sua palavra. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.